Bom dia, então, Janine. Oficialmente agora, né? Nós estamos começando o nosso segundo feedback formativo da segunda jornada de Formadores em Ação, da trilha de aprendizagens de mídias digitais 2. Janine, primeiramente eu gostaria que você me falasse, porque nós estamos agora chegando ao término da jornada, né? E no diário formativo dos cursistas foi pedido para que eles fizessem uma autoavaliação. Eu gostaria que você, enquanto formadora, fizesse uma autoavaliação das suas reuniões, da sua participação no GE até aqui. Você pode me falar. Bom dia, Ju. Tudo bem? Eu acho que fazer autoavaliação é sempre difícil, né? Eu não vejo como sendo algo fácil, mas vejo como algo importante. Eu procurei ser uma formadora comprometida, estudar os roteiros, sempre entrei nas minhas reuniões no tempo correto, tentei trazer o máximo das reuniões de forma objetiva, explicar, tentei evitar polêmica, conflito, sempre tentei ter uma comunicação não violenta com os cursistas, né? Tendo em Janine, está cortando sua fala. É o local que você está? Não, eu estou em casa. Ah, tá. Tá dando umas cortadinhas. Aqui o teu áudio também está... Tá meio ruimzinho. Uhum. Tem bastante gente falando junto. Aqui fala mesmo, a gente está numa sala com bastante gente. Uhum. Mas vamos então, lá. Está conseguindo me ouvir bem agora? Sim. Bom, então, como eu estava falando, essa questão da autoavaliação, eu tentei, assim, cumprir tudo aquilo que era planejado para durante a jornada. Tentei cobrar, tentei auxiliar eles no máximo que eu pude, fiz a busca ativa, participei das reuniões, não faltei em nenhum papo formativo, nunca me atrasei para nenhuma reunião. Eu acho que tive uma ou duas reuniões com estabilidade na internet, até acho que uma delas foi a que você participou, mas, assim, algo bem específico, momentâneo, nada que comprometesse o roteiro. Então, eu acredito que foi uma jornada bacana, já estou começando a receber o material deles, assim, com relação aos relatos, né? Estou vendo que eles tiveram bastante sucesso, e eles trazem isso no diário formativo em si, eles trouxeram muito a respeito dessa construção com relação à jornada, então eu vejo isso de uma forma bem positiva, tá? Bom. E lógico que falhas a gente tem, né? O tempo todo a gente está falhando, né? A gente é ser humano, mas foi um momento... O importante é reduzir, né? Tá? Quanto menos, melhor. Mas eu gostaria de saber se você acha que o aprendizado que está sendo passado para os cursistas, ele está chegando no nosso foco principal, que é o estudante? Sim, com certeza. Com certeza. Mesmo que na nossa trilha tenham alguns cursistas que são de outras temáticas, né? Mesmo assim, eu vejo que sim, eles estão conseguindo levar. A gente tem algumas especificidades, como, por exemplo, algumas comunidades, os estudantes, assim, já são estudantes do terceiro ano, então eles já têm uma certa autonomia com relação a algumas práticas que são apresentadas, eles não querem. Tem alguns que são mais tímidos, mas sim, o que a gente está trabalhando está chegando nele, sim. Que bom. Então, eu assisti a reunião de forma síncrona, né, da turma D da quinta-feira, da tarde, no dia 15 de agosto, que teve como tema a estratégia integrada. Você começou acolhendo os cursistas, né, de forma atenciosa, gentil, fez os combinados com eles de apresentar a câmera, de deixar a câmera aberta, dando um propósito do porquê que eles estavam, né, utilizando, e também falou sobre a vinculação da frequência deles ligado à câmera aberta, e que o BI, ele computa isso aí, né. Posteriormente, você chamou a atenção para o final da jornada, né, e o cuidado que os cursistas eles devem ter com as pautas, apresentou a agenda da reunião e depois, na sequência, apresentou, então, os objetivos da reunião 8. No acolhimento,
para início de conversa, você fez os questionamentos propostos no roteiro e prontamente seus cursistas já se mostraram participativos, tanto via chat, como a leitura oralmente também. Na nossa experiência, teve o compartilhamento da cursista Jane. Você lembra desse compartilhamento? Ela falou sobre a prática dela, como que ela conduz o conteúdo com o público no qual ela trabalha, e, inclusive, eu gostaria de parabenizá-la, parabenizar você agora pela colocação dela, de que o formador está abrindo essas possibilidades de trabalho para ela, mesmo ela não sendo da trilha. E isso só é possível com ótimas reuniões junto com o formador, né? Então, você fez também a fundamentação teórica de forma muito explicativa, demonstrando os passos da prática pedagógica integrativa, com o embasamento teórico e as reflexões assertivas necessárias ao momento. Assim, você também contextualizou todos os momentos de execução do exemplo que apareceria no Em Ação, né? À medida, então, que a reunião acontecia, seus cursistas se demonstraram participativos, né? E compartilharam também várias práticas ali no decorrer da reunião. No Geniales, você pediu a participação dos cursistas na leitura do material, foi prontamente atendida, deu sequência na leitura também, explicando, né, a atividade proposta no momento do Em Ação. Depois você orientou os cursistas sobre a atividade e informou que seria realizado, então, em duplas. No roteiro, a sugestão era para essa atividade ser realizada individualmente. Você acredita que essa alteração, essa mudança de estratégia que você propôs no roteiro, ela foi efetiva para o desenvolvimento do trabalho? Então, eu sei que tem essa questão da cobrança, né, com relação a não fazer alterações no roteiro, e eu creio que eu não fiz a alteração, e sim o Toki permitiu, né, que a gente pudesse, se eventualmente precisasse. Eu creio que, com relação a essa específica reunião, esse roteiro específico, a troca entre eles é mais produtiva do que eles fazerem individualmente, até por conta das nossas ferramentas, né? Então, eles precisam preencher, eles têm arquivos para acessar, e o nosso tempo ele não é suficiente para eles fazerem individualmente, tendo visto que nós temos muito cursistas com dificuldade tecnológica, sabe? Então, eu optei, e eu fiz isso não só nessa reunião, mas nas outras também, dividir eles para que eles pudessem auxiliar e até mesmo trocar, refletir. Eu acho que o GE é importante nesse sentido, sabe? Porque é ali que a gente vai construindo e pegando as ideias. Então, eu, enquanto formadora, eu levo muita coisa que eles me trazem aqui para a sala de aula, e eu vejo que isso realmente se torna efetivo lá dentro. Então, para eles também, nesse momento, é importante fazer dessa forma. Achei que a gente teve sucesso com relação à atividade da doença. Uhum. Não, eu achei também que foi, como participei ali, né, de forma síncrona, eu estava observando, né, o grupo da sala principal trabalhando, eu achei que foi bem efetivo, e mesmo o tema, né, da reunião, que era prática integrada, eu acho que teve essa questão dessa troca de experiências entre cursistas de componentes diferentes, eu acho que foi bem efetivo nesse sentido, né? E aí, posteriormente, né, depois que você explicou as ações que seriam desenvolvidas, você separou, então, eles em dupla. Você poderia me falar sobre esse momento? Os cursistas tiveram muitos questionamentos, ou por eles estarem com pares ali, eles não tiveram tantos questionamentos? Como é que foi esse momento com os outros grupos? Não, eles não tiveram tantos questionamentos, não. Eles foram bem independentes, assim, com relação à produção. Algumas questões mais específicas, assim, sabe? Com relação a acessar material, mas, assim, com relação ao debate, à construção, não. Eles conseguiram, bem tranquilos, assim, desenvolver a atividade proposta. Certo. Então, durante o compartilhamento, depois que eles voltaram dos grupos, né, você demonstrou entusiasmo nas apresentações, deixando seus cursistas engajados, né, para a aplicabilidade daquelas atividades que foram compartilhadas, né, e disse que já estava com vontade, inclusive, de fazer a implementação de todos, né, isso gera um entusiasmo neles. E aí, posteriormente, você apresentou o diário formativo, né,
aí a reflexão que o cursista deveria realizar naquela reunião para poder finalizar o seu diário formativo, e falou também da importância de se entregar na data prevista e o horário e a data que estava se aproximando, né, pois era no dia seguinte. E como é que foi essa entrega dos diários formativos pelos cursistas? A maioria entregou. Eu tive alguns que sim, entregaram após o prazo, tive que mandar mensagem, né? Mas isso é normal, tem alguns que já são cursistas há mais tempo. Normalmente, os que estão começando agora, eles cumprem bem certinho o prazo. Aí, os que já estão há mais tempo, eles sabem que tem um período de reavaliação. Então, tive cursista que ainda está segurando, que não me enviou, que eu já mandei mensagem. Não, mas eu te entrego. Mas, assim, eles enviaram, eu fiz a correção, enviaram, já devolvi, mas dessa turma que você assistiu, todo mundo enviou. Só teve uma cursista que até eu entrei em contato com ela perguntando por que ela estava ausente, era uma pessoa que era bem assídua e já estava comigo na outra jornada. Ela me respondeu o seguinte, ela falou assim, Janine, eu não vou fazer mais o Formadores, desisti, eu estou com muita coisa para fazer, e eu sou PSS, e o Formadores não está contando em nada para mim. A gente procura sempre estar fazendo, né? Eles têm, infelizmente, eles não veem isso só como uma formação em serviço, eles querem o certificado, porque como para o QPM vale, o PSS também quer. Daí ela falou assim, eu estou com muita demanda, eu tenho um pequeno, e eu não estou conseguindo fazer tudo da forma que eu gostaria, então eu não vou fazer mais. Daí eu até incentivei, falei, olha só, mas você não está estourado em falta, você está no limite, né? Dá para você terminar. Mas, enfim, ela foi a única que não me mandou o diário, mas ela já falou isso antes, ela não quer finalizar. Entendo, tá certo. Então, agora, o que eu vou fazer com você, Janine? Eu vou estar apresentando para você que nós temos agora um site onde ele computa a questão de presença dos cursistas, né? Então, eu fiz aqui, primeiramente, seu checklist, o seu checklist, sua playlist do YouTube tá tudo ok, o RCO tá ok, o Classroom tá ok. Então, parabéns para você por ser uma formadora que está aí cumprindo, né, efetivamente com o que lhe é proposto e que é obrigação dos formadores. Então, você está de parabéns com o seu checklist. Aqui na sequência, nós temos, então, o Looker Studio. O Looker Studio, ele vem, acho que a Andréia já até comentou com vocês a respeito dele no alinhamento, mas ele vem trazendo para a gente informações semanalmente, a cada reunião, a respeito da participação dos cursistas. Então, aqui, essa primeira linha, ela está falando a respeito da primeira reunião. Então, foram 58 cursistas inscritos, né, nas suas turmas. Na primeira semana, nós tivemos a participação efetiva de 70%, o que não é um número ruim, devido à primeira semana ter sido aquela semana da greve, né? Então, a gente teve ainda uma participação bem efetiva. E, na sequência, ó, na reunião 3, na reunião 5, vinculando, foi mantido, então, uma frequência coerente, né, com as semanas anteriores. E aí, agora, na 8, que a gente teve uma pequena queda, né, onde 63% apenas participaram. Vocês têm, assim, para você, algo que os cursistas trazem a respeito do porquê que eles têm faltado? Tem. Essa turma é uma turma que teve muita desistência. Essa turma G que você está apresentando, com relação às outras, ela caiu pela metade, a quantidade de cursistas, nós estamos, se eu não me engano, em 10 apenas. E o que eles trouxeram foi o seguinte, a maioria deles se inscreveu errado, tá? Então, eles deixaram para se inscrever, eles vão lá, se inscrevem na trilha de mídias, achando que é, por exemplo, um RES. E aí, por conta disso, o que eles trouxeram para mim foi o seguinte, olha, professora, eu não vou mais, eu vou desistir,
ou simplesmente não me responderam. A última até, a Fernanda, que estava participando com a gente, depois ela começou a não participar mais, mandei mensagem, ela falou assim, eu não... Peraí, volta no que a Fernanda falou, porque cortou para mim, desculpa, gente. Ela falou que ela não se identificou com a trilha. Ela falou assim, olha, não tem nada a ver com o meu conteúdo, não faz sentido para mim. E eles trazem também, estou sobrecarregado, e daí, tipo, quando é uma coisa que não casa com o componente deles, eles acabam desistindo. Então, essa turma foi específico isso, sabe? Aí as outras, não sei se você vai apresentar as outras, mas... Não, na verdade, esse aqui é do geral, é de todas as turmas juntas. De todas? Mas se você quiser falar individualmente, pode falar. Não, daí as outras, assim, eu percebo que eles... Aqui eu peguei da planilha da Andréia, né, dos cursistas que são desistentes. Então, além desses aqui, deve ter mais alguns que ainda estão faltando, né? Sim, tem mais alguns, mas essa Danúbia não é minha. Ah, não? Juliano também não é minha. E Ronaldo também não é minha. Deve ter entrado na planilha na hora que eu fui cortar. Sim. Mas tá certo. Mas a maioria deles, assim... Essa é a questão, né? A questão é de ter entrado na trilha achando que era regra. Seu microfone. Mais específico, Ju, é a turma G mesmo. É a turma das 16 horas. Inclusive, na outra jornada, era uma das turmas que eu mais tinha cursista. E aí, agora, trocou. Aí, as outras, o pessoal está participando até o final, tá? Comigo até o final. Mas essa turma G é mais complicada mesmo. Vamos torcer que agora, na terceira jornada, a gente não tenha esse tipo de problema, mesmo porque está sendo pensado, né, em um termo de ciência para os cursistas verem, né, aonde eles podem, onde eles não podem estar cursando, e inclusive vai voltar o nome de artes para eles identificarem que ali a trilha, né, está relacionado à artes. Mas seria isso, Janine, você tem alguma consideração para fazer? Você quer fazer algum questionamento? Não, Ju, tudo certo. Não? Então, tá bom. Então, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de estar deixando essa reflexão para você, né? Que a influência de um professor, ela é imensa, mas é preciso ensinar com paixão e não somente com profissão. E isso é uma coisa que a gente vê muito na sua dinâmica ali do formadores, né? Inclusive, eu achei barato eles brincando com você, falando que você é de inteligência artificial, que o rapaz vai te encontrar pessoalmente, vai beliscar para ver se é de verdade. Então, você está construindo, né, essa relação com os seus cursistas, e isso é uma relação que faz toda a diferença. Parabéns. Então, nós do Núcleo de Jacarezinho e a SED, né, agradecemos, então, o seu brilhante trabalho, feito de formadores, e que nós possamos ter um término aí de jornada de mais êxito ainda. Muito obrigada, Janine. Eu que agradeço a vocês por toda a colaboração. Às vezes a gente acaba mandando mensagem, né, assim, pedindo socorro, vocês sempre prontamente estão ali para atender a gente, então agradeço a parceria, trabalho e tudo mais. Obrigada, Ju. Obrigada, Janine. Tchau, um abraço. Um abraço.